ponto que é muito importante dentro da análise do comportamento e princípio para a gente entender sobre o que acontece depois é como a gente faz para diminuir comportamentos, para que eles ocorram cada vez menos. E para que a gente consiga isso, a gente novamente vai olhar para as consequências, vai olhar para o que acontece depois. Quando o que acontece depois é algo desagradável para a pessoa, é algo que a pessoa não gosta, ela tende a fazer cada vez menos aquele comportamento. Lembrando, o que é desagradável para mim não necessariamente vai ser desagradável para você. Para algumas crianças, brigar não necessariamente vai ser algo desagradável, porque está envolvido com ter atenção e pode, inclusive, aumentar o comportamento ao invés de diminuir. A chave é sempre olhar, ele está fazendo de novo? Se ele está fazendo de novo, é porque a gente está aumentando. Se ele vai fazendo cada vez menos, se esse comportamento está diminuindo, é porque de fato está funcionando. E aí a gente está diante de um procedimento para redução comportamental. Ou seja, repetindo, se a consequência, o que acontece depois do comportamento é algo que é desagradável, é algo que não é legal para aquele indivíduo, ele tende a fazer aquilo cada vez menos. E isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, desde provar algo, não achar gostoso e não provar de novo, não comer, até comportamentos mais complexos mesmo. A outra forma que a gente tem para reduzir um comportamento é através da retirada de algo que é agradável para a pessoa. Isso normalmente, por exemplo, vão envolver procedimentos de colocar de time out, de castigo, ou de retirar um brinquedo, ou de retirar uma ficha porque ela não fez, ou de retirar, sair para interagir, ou ver um desenho, ou acesso ao celular. Todo o procedimento, toda vez que a consequência, o que acontece depois é a retirada de algo que eu gosto, o que eu vou fazer? Eu vou tender a fazer aquilo cada vez menos. Por quê? Porque eu não quero que seja retirado aquilo que eu gosto. Então, para diminuir comportamentos, existem essas duas possibilidades, além do que a gente já falou da extinção. A questão de a consequência é algo que não é tão agradável, que eu não gosto tanto, ou a consequência é a retirada de algo que eu gosto, que é agradável, que para mim é importante. E como eu não quero que seja retirado isso, eu tendo a fazer cada vez menos. Todas as vezes que a gente está trabalhando com redução comportamental, a gente tem que ter muito cuidado. A gente sabe que em muitos momentos a gente vai precisar trabalhar com redução comportamental. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma criança que está batendo a cabeça na parede. Eu preciso reduzir esse comportamento. Ou imagina que eu tenho uma criança que tem se mordido, eu preciso reduzir esse comportamento. Ou que esteja batendo nos colegas, a mesma coisa. Sempre que um comportamento vai ser algo que é prejudicial para a pessoa, prejudicial para as pessoas que convivem com ela, a gente vai precisar trabalhar para reduzi-los. Mas eu posso fazer isso casando. Ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, um procedimento para reduzir um comportamento, eu tenho outro para ensinar. E eu tenho sempre que fazer análises em relação a como eu ensino. Então eu preciso tentar entender por que ele está fazendo isso. A partir do momento que eu entendo, eu vou conseguir desenvolver estratégias para ensinar como ele pode, de modo apropriado, conseguir aquilo que antes ele conseguia de modo apropriado. A gente, como eu disse, vai ter uma aula só para a gente falar disso. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu até aqui? Para a gente aumentar comportamentos apropriados da criança, a gente vai trabalhar, tem duas estratégias, são duas formas que isso acontece. Uma é, após ela fazer aquilo, fazer aquela ação, as consequências são agradáveis para a criança, são consequências que ela gosta. A outra forma de eu aumentar um comportamento dela é, após ela fazer alguma ação, as consequências daquele comportamento são a retirada de algo que ela achava desagradável, que ela não queria. Para eu reduzir comportamentos, uma das estratégias é a extinção, ou seja, antes a consequência agradável que estava correndo não acontece mais. A gente sabe que esse procedimento envolve o quê? Antes de melhorar, ele vai piorar. Então a gente precisa ter um preparo grande para ele.
As outras duas formas que eu tenho para reduzir um comportamento é as consequências, o que acontece depois de eu fazer algo é desagradável para mim. Ou a consequência vai ser a retirada de algo que para mim é muito agradável e eu não quero que essa retirada ocorra. Ou seja, eu vou fazendo cada vez menos aquele comportamento. Uma chave muito importante aqui, gente, é que a gente, para fazer essa análise, a gente muitas vezes não vai adiantar olhar só para um momento. A gente precisa olhar para uma história. A gente precisa olhar para o que essa pessoa fazia no passado, várias e várias vezes, e ver se tem um padrão. Ou, a partir daqui, eu preciso olhar para o futuro e ver se ela vai fazer cada vez mais ou ver se ela vai fazer cada vez menos. E aí sim, quando eu olho para um período de tempo, para várias vezes, é que eu consigo ver, tá aumentando, tá diminuindo, tá aumentando ou tá diminuindo. E eu vou tendo essas respostas. Eu vou deixar aqui nos exercícios para vocês uma folha sobre como vocês podem estar fazendo essa análise desse comportamento, do que acontece antes, do que a criança fez e do que acontece depois, com alguns exemplos para vocês estarem preenchendo também. Esse é um exercício que ajuda muito, para que às vezes uma situação, um contexto que a gente acha que é do nada ou que a gente não entende bem por que ele está fazendo, fique muito mais claro para a gente quais são as coisas que acontecem antes e depois e nos dá formas, nos dá os elementos para que a gente possa ter modificação, para que a gente fique, percebi, então é sempre nesse contexto, nossa, nunca tinha notado, não é que ele acaba escapando e aí ele não faz? E aí a gente vai conseguir ter elementos de como a gente pode estar construindo, ensinando comportamentos para que tenha esse equilíbrio de redução e de aumento. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Beijo!